Muito bem, nós vamos, na nossa mensagem de hoje, dando continuidade à nossa campanha, Eu Protejo a Minha Família. Hoje nós vamos falar da 12ª volta, que para nós é a 12ª semana da campanha. O título é A Volta da Proclamação. E nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de proclamação. Eu só gostaria de ler um texto bíblico para os irmãos, que é 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, no versículo de número 45, 46 e 47. 1 Samuel 17, aleluia, 45, 46 e 47. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, bendito é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Amém? Todo mundo já encontrou? Olha o que diz a Bíblia, diz assim, ó. Hoje mesmo, 45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Até aqui está bom. Muito bem, nós vamos falar de proclamação. E a primeira parte da minha mensagem era um pouquinho chata, tá? Porque ela é informativa histórica, tá? Então vai ficar meio chatinho, mas eu vou ser bem rapidinho para não chatear muitos irmãos. Depois nós entramos na mensagem. Primeiro deixa eu falar um pouquinho o que é proclamação, tá? Proclamação é uma declaração pública e solene de algo já determinado legalmente por um grupo de pessoas que visem o bem comum dos envolvidos, ok? Então, proclamação, ele é um ato declaratório de que um grupo de pessoas determinou algo e de forma legal, visando o bem comum de todos os envolvidos, se manifestam diante de alguma imposição, certo? Então, toda proclamação, ela antecedeu um início de guerra. Pode até não ter acontecido a batalha em si, mas ela antecedeu o princípio de uma batalha e de uma guerra. Nós temos duas proclamações que aconteceram aqui no Brasil, que são duas proclamações importantes. A primeira delas é a proclamação da independência do Brasil. A proclamação da independência do Brasil, ela aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, pelo então presidente regente Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro I. O Brasil era uma colônia portuguesa, né? Estava debaixo da monarquia de Portugal, e Portugal vinha extraindo todas as riquezas do Brasil. Então chegou num certo momento, visando o bem comum do povo brasileiro, as pessoas decidiram que já não poderiam mais conviver com aquela realidade, que era necessário que houvesse um rompimento do nosso país aqui, dessa colônia, um rompimento com a monarquia portuguesa, que não era possível que as nossas riquezas fossem tiradas daqui. Então houve uma pressão muito grande sobre Dom Pedro I, que era o imperador aqui do Brasil, era da monarquia. Houve uma pressão muito grande que acontecesse a independência do Brasil da monarquia de Portugal. Então Dom Pedro, se sentindo pressionado, Portugal resolveu então que a partir daquele momento Dom Pedro I não seria mais imperador, mas sim apenas um governador da colônia brasileira, e isso foi o estopim para ele tomar a decisão, e no dia 7 de setembro de 1822 ele proclamou. Então, em um ato solene, eles fizeram uma declaração, um ato solene público, eles fizeram uma declaração, e foi onde nasceu aquela famosa frase: independência ou morte. Eles estavam dispostos a lutar contra as tropas imperiais e sair debaixo desse jugo dos portugueses. Isso aconteceu a independência. Agora 7 de setembro nós vamos estar comemorando a independência do Brasil, graças a essa proclamação. A segunda proclamação que aconteceu no Brasil, aconteceu no dia 15 de novembro de 1889.
e foi proclamado por Marechal Deodoro da Fonseca. O que aconteceu? A partir da independência do Brasil, o Brasil continuou vivendo debaixo de uma monarquia, né? Porque ia passando sucessivamente. Dom Pedro I passou para Dom Pedro II, e uma das coisas que predominava na monarquia era a escravatura. Essa também foi o estopim, porque o único país até então da América ainda manter a escravatura era o Brasil. Todos os outros países da América já não tinham mais a escravidão, já tinham abolido a escravidão. E o Brasil ainda permanecia exatamente por conta desse domínio da monarquia. Então, o Brasil também era o único país que ainda permanecia debaixo de uma monarquia. Os outros, na América, os outros todos eram republicanos. Os países europeus é que ainda permaneceram, como existe até hoje ainda alguns países que tem rei, que tem rainha, vivem debaixo de uma monarquia. Não uma monarquia governamental, mas uma monarquia hoje um pouco diferente, né? Administrada pelo primeiro-ministro, e a monarquia, na verdade, exerce ainda o efeito apenas diplomático, mas existe a monarquia. São poucos os países, mas todos países lá da Europa. Então a América já não tinha mais monarquia, o Brasil era o único que permanecia. Então houve uma pressão muito grande por conta do pessoal que defendia a liberdade dos escravos e entendia que o país tinha que passar por uma mudança e se tornar uma república. Então o Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, ele proclamou a República do Brasil. E o Brasil passou a ser uma república. Hoje, Jair Bolsonaro é o 29º presidente desta república. Você vai dizer, uau, como um pastor inteligente. Não, irmãos, eu coloquei tudo do Google. Fui lá, fiz uma pesquisa no final de semana, fiz a minha lição de casa, né? Estudei um pouquinho para entender o que significava. Só para você entender o que é proclamação, né? Então, é um ato público e solene de algo determinado e de uma forma legal de um grupo de pessoas em que visa o bem comum dessas pessoas envolvidas, né? Então, nesse caso da independência, eles não queriam mais estar debaixo do jugo de Portugal. No caso da proclamação da República, eles queriam sair do regime de monarquia e entrar no regime da República, ter um presidente para governar o país. Muito bem. Tendo dito isso, vamos entrar então na nossa mensagem, para você ter entendimento o como isso foi importante para Israel. Israel, eles já haviam dado 11 voltas ao redor de Jericó. Eles estavam dando a 12ª volta. Faltava apenas uma volta. Os muros da cidade caíram. Quem queria derrubar os muros da cidade de Jericó? Seria Deus. Era uma manifestação divina, era o poder de Deus, era algo sobrenatural. Não era uma ação humana, era algo vindo da parte de Deus. E o povo de Israel, ao longo dessa trajetória, dessas 13 voltas ao redor de Jericó, o povo, ele se fortaleceu na fé. Por mais que eles não estavam vendo nenhuma pedrinha do muro sendo tirada, nenhum pedregulho caindo da muralha, a fé deles, ela foi fortalecida. Por que a fé do povo de Israel foi fortalecida nessas 13 voltas, irmãos? Porque eles estavam marchando juntos. Marchando juntos. Quando nós aprendemos a marchar junto com o povo de Deus, quando nós aprendemos a marchar junto com aqueles que têm a mesma fé, que professam a mesma crença que nós fortalecemos. É assim que a gente fortalece a nossa caminhada. Amém? A Bíblia diz que aquele que se isola se insurge nos seus próprios pensamentos. Então, para o cristão não é bom o isolamento. O cristão, ele tem que ter convivência social. Eu sei que hoje nós estamos vivendo um momento diferente. A nossa convivência, ela nem sempre pode ser uma convivência pessoal, estarmos juntos fisicamente, mas isso não nos impede de termos uma caminhada espiritual, né? A gente tem se esforçado ao máximo de poder proporcionar reuniões como essa. Eu estou aqui na igreja desde hoje de manhã, realizando vários cultos, para poder juntar um grupo de pessoas aqui, para que você tenha a tua fé fortalecida. Amém? Nós temos grupos de WhatsApp também, os grupos das células também têm feito isso, mandando mensagem, informação, orientação. O pessoal está orando, buscando de Deus, para que a tua fé seja cada dia mais fortalecida, para que você não esmoreça na tua caminhada, para que você permaneça firme, que você alcance a tua vitória. Então esse foi um ponto muito importante para Israel, permanecerem juntos. Eles marcharam juntos. Deus deu uma estratégia, e se você acompanhou a nossa campanha desde o começo, você prestou atenção em cada volta, cada significado, cada título que nós demos em cada volta,
você vai ver que foi um período importante de tratamento, foi um período de ensinamento, de orientação que Deus passou para o povo de Israel. Então quando eles chegam na 12ª volta, irmãos, eles estão motivados, eles já estão enxergando o muro caindo, eles já têm certeza, eles já têm convicção. E é aí que ao dar a 12ª volta, eles fazem esta proclamação. É uma declaração pública e de uma forma solene, declarando que a partir do momento que os muros da cidade caírem, eles entrarão na cidade de Jericó e eles tomarão a cidade de Jericó. Você sabe o que eles enxergam na 12ª volta, quando eles fazem essa declaração? Eles enxergam o seguinte, que toda a cidade, bem murada e bem cercada, é na verdade uma cidade frágil. Os muros diante daquela cidade, eles relatavam que do lado de dentro daqueles muros existia uma cidade muito frágil. É por isso que eles precisavam de uma muralha de proteção. A partir do momento que a muralha caísse, entrar em Jericó e possuir a cidade seria uma tarefa, digamos que quase que fácil. Não seria uma tarefa difícil, mas era necessário que eles estivessem preparados para isso. Então a proclamação de Israel é um ato declaratório dizendo para o povo, não é apenas para o povo de Jericó, mas é principalmente para o povo de Jericó e também para todos aqueles que estavam ali. É um ato declaratório dizendo assim, nas 13 voltas nós estamos prontos, nós estamos preparados, nós estamos determinados. A partir do momento que a muralha cair, nós estamos prontos a conquistar essa cidade. Amém? Então é algo que eles haviam já pré-estabelecido, eles haviam absorvido isso. Da mesma forma, se nós trouxermos para o dia de hoje, irmãos, é necessário que, quando estamos buscando algo na nossa vida, às vezes se colocam diante de nós impedimentos, barreiras, obstáculos, grandes muralhas, muitas delas espirituais, que nós não enxergamos. Elas se colocam diante de nós, tentando nos impedir de alcançar nossa bênção, de alcançar nossa vitória. É aí que nós nos posicionamos espiritualmente, fazendo uma campanha como essa, buscando o que de Deus? Buscando uma manifestação de Deus, porque entendemos que nós não somos capazes de vencer aquela etapa, vencer aquele momento, resolver aquela situação. Nós entendemos que não é possível para nós. Então nós pedimos o quê? Uma interferência divina, a ação de Deus em nosso favor, que Deus abra a porta, que Deus mude a situação, que Deus haja quebrando as barreiras, dificuldades, tirando aquela opressão que às vezes nos empurra para baixo. Agora, depois que nós movimentamos a nossa fé, nós nos movimentamos em fé, em busca de algo, e a mão de Deus se manifesta e tira do nosso caminho, nós também devemos estar preparados. Então é importante proclamarmos que a partir do momento que a porta se abrir, que o muro cair por terra, estejamos preparados a invadir a cidade e conquistar a nossa bênção. Você vê que Deus derrubou o muro, mas quem teve que invadir a cidade e conquistar a vitória foi o povo de Israel. Deus fará tudo aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer, se prepare para fazer. Porque não adianta você pedir algo para Deus e Deus fazer, e na hora de você conquistar, você não conquistar. Eu vou dar um exemplo hipotético. A pessoa vem na igreja, ela pede uma bênção na área do emprego. Pastor, ora por mim, eu estou precisando de um emprego, estou desempregado, quero trocar de emprego, quero uma oportunidade nova, quero ganhar mais, quero crescer profissionalmente. A gente ora com fé, ora crendo, profetizando, declarando a bênção na vida da pessoa. Aí Deus vai lá e abre a porta do emprego, a pessoa pega o emprego, começa a trabalhar, dá mau testemunho, falta no serviço, coloca atestado, chega atrasado, reclama do patrão, reclama do salário, murmura, fala mal de todo mundo. Quer dizer, não está preparado de conquistar aquela bênção, aquela vitória que Deus preparou. Deus foi lá e abriu a porta, fez o impossível, determinou a bênção, mas a pessoa não está preparada para dominar aquela situação. Aí acha, não, porque Deus abriu uma porta para mim, mas eu estou sofrendo perseguição, as pessoas estão se opondo a mim no trabalho. A palavra de Deus diz assim, que no mundo você teria aflição, mas era para você ter bom ânimo. Quer dizer, não é para você ficar desanimado, não é porque está surgindo um problema na tua vida que você vai ficar desanimado. De repente o irmão pediu tanto, pastor, ora por mim, que eu quero ter o meu empreendimento, o meu negócio, quero começar alguma atividade. Você começou essa atividade, Deus te abençoou, te deu condição, mas surgiram alguns imprevistos,
surgiram algumas batalhas, algumas lutas, e agora você acha que aquilo não vem mais de Deus. Não está tudo certo, é muito problema, é muita luta. Irmãos, você tem que conquistar a tua cidade de Jericó. É você que tem que conquistar. Deus fez a parte dele. Vai ter luta, mas você tem que ser guerreiro, tem que ser batalhador. Então é importante que você proclame isso. O exemplo que eu acabei de ler aqui é o exemplo de Davi. Davi, ele foi enfrentar uma batalha, mas ele se preparou para essa batalha. E quando ele chegou diante, ele não fazia ideia que ele um dia enfrentaria um Golias, um gigante, mas ele estava preparado para que quando viessem os desafios da sua vida, ele tivesse palavras para proclamar essa vitória. E quando ele chega diante da batalha para enfrentar o Golias, ele está preparado para isso. E ele leva também a sua proclamação. Ele faz questão de deixar de forma pública, para que todo mundo saiba de que maneira ele está lutando. As palavras de Davi, na verdade, é uma proclamação. Ele está fazendo um ato declaratório, público e solene, defendendo o seu povo. É para o interesse comum, não é uma coisa individual, não é uma coisa pessoal. Não, ele está defendendo uma nação. Ele viu que uma nação estava sendo afrontada. É por isso que ele se levanta e ele se posiciona para enfrentar o Golias. Davi tinha possibilidades humanas de vencer Golias? Não tinha. Ele não tinha essa possibilidade, mas ele tinha uma certeza e uma convicção que a partir do momento que ele desse um passo em direção à batalha, Deus seria com ele e de forma nenhuma iria desampará-lo. Amém? Irmão, saiba de uma coisa: a partir do momento que você dá um passo de fé, disposto a enfrentar essa batalha, Deus ele está contigo. Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar e não vai permitir que nenhum tipo de mal venha sobre a tua vida. Vai poupar você da batalha? Não. Vai tirar você da batalha? Não. Vai mandar outra pessoa no teu lugar? Não. Mas ele vai ser contigo para que você seja honrado, para que você seja abençoado. A falta de honra na vida de algumas pessoas é porque recuam diante da batalha. Quando surge o desafio, quando surge a batalha, eles recuam, eles não vão adiante, eles ficam com medo, se intimidam, acham que não é para eles, se menosprezam a si mesmo. Nunca faça isso, irmão. Enfrente a tua batalha, seja como um Davi. Não importa que tipo de batalha se levantou diante de você, seja temente a Deus, confie na mão do Senhor. Se esse desafio surgiu na tua vida, é porque Deus tem algum propósito. Eu estava essa semana estudando alguns textos bíblicos. Nós estamos na terça-feira aqui falando a respeito de promessa. Estamos tentando entender um pouco mais como é que funciona a questão da promessa. Na verdade, eu estou tentando desmistificar a questão de promessa, porque muita gente tem um conceito errado sobre promessa. Acha que ter uma promessa é apenas quando recebe uma profecia, e não é. As promessas, elas estão aí, ó. Elas estão picando na nossa frente todos os dias. A Bíblia diz, a palavra de Deus, ela contém mais de 8.000 promessas. Agora, como é que eu posso saber que uma dessas 8.000 promessas é para a minha vida individualmente? Nós estamos ensinando isso. Desculpa, irmãos. Glória a Deus. Amém? Desculpa, estou um pouquinho gripado. Aí isso aqui fica difícil até de administrar, tá? Mas está tudo bem. Tá? Não vou morrer, não. Pode ficar tranquilo. Vocês não vão ficar preocupados aí, né? Está tudo tranquilo, tá? Tudo bem. Nós estamos, na terça e na quarta-feira, às 20 horas. Nós estamos tentando desmistificar essa ideia sobre promessa. Por quê? Porque eu tenho observado que tem gente que quando nós falamos sobre promessa, a pessoa ela se sente isolada desse grupo, como se ela não fizesse parte desse grupo. Ah, pastor, o senhor fala tanto de promessa, que Deus tem promessa para fulano, para Beltrano, para um grupo de pessoas, mas Deus nunca se manifestou na minha vida. Então eu estou trazendo um treinamento, inclusive com testemunhos individuais e pessoais, de como as promessas de Deus elas chegam na minha vida, de que maneira elas se manifestam. Então, o que acontece, irmãos? Tem muita gente que está debaixo de promessa. Existem muitas promessas de Deus sobre a vida da pessoa, mas ela primeiro que não percebeu qual é a promessa. Eu quero falar desse assunto mais, porque quero me aprofundar um pouco mais, porque pode ser que tenha alguém que está me ouvindo aqui, que Deus tem um grande projeto na tua vida. Deus tem algo grande, maravilhoso, relacionado com a tua vida, com o teu emprego, com as tuas finanças, com a tua família, com os teus filhos. Deus está muito interessado em te abençoar, mas talvez você está encolhido, talvez você está amedrontado, que nem o povo de Israel estava. O povo de Israel estava amedrontado, escondido,
nas fileiras da batalha, sendo afrontado pelo Golias. Irmãos, diariamente você é afrontado. Você é afrontado pelas forças espirituais. O diabo, ele não quer que você vá adiante. O diabo não quer que você reivindique as promessas e as bênçãos de Deus. O diabo quer que você abandone as promessas, que você saia fora das promessas, que você esqueça as promessas. É isso que o diabo quer. Era isso que o diabo estava fazendo através do Golias. O Golias desafiando o povo de Israel e dizendo: olha, não tem nenhum homem capaz de lutar comigo, não tem nenhum que seja corajoso de enfrentar essa batalha comigo aqui nesse vale. Mas Davi, ele havia se preparado. Ele não sabia que batalha ele teria que enfrentar ao longo da sua trajetória, da sua vida. Nós também não sabemos que batalha que virou no nosso caminho. Pode ser na saúde, pode ser familiar, pode ser emocional, pode ser física, pode ser financeira. Mas eu tenho que estar preparado. E quando elas surgirem, eu tenho que ter a mesma dinâmica que teve Davi. Ele faz uma proclamação, ele faz um declaratório público e solene, dizendo que ele vai guerrear contra aquele gigante, que ele vai derrubar aquele gigante, que aquela luta não é uma luta individual dele, que aquilo ali não é uma questão de ambição pessoal, mas é para defender o bem comum, é para defender o seu povo, é para defender a sua casa, é para defender a sua família, e que ele não vai lutar sozinho, que ele tem certeza que não vai lutar sozinho. O povo de Israel fez a mesma declaração diante dos muros de Jericó. Disse: nós vamos invadir Jericó, mas nós não estamos lutando sozinhos, porque o nosso Deus é um Deus de batalha, é um Deus de guerra. Veja bem o que Davi diz. Davi diz que Deus, ele não guerreia com espada, com escudo e com lança. Então, irmãos, eu aprendo uma coisa importante aqui. Tem momento da nossa vida, irmãos, tem momento da nossa vida que você tem que deixar Deus agir. Deixe Deus batalhar em teu lugar. Pare de fazer esforço. Você está tentando resolver uma situação e você não está conseguindo, porque a tua condição humana não é capaz de resolver esse problema. Está na hora de você deixar Deus agir. Agora, cada vez, eu sei que talvez você já tenha feito isso. Você já tenha até orado e dito: Senhor, está entregue na tua mão. Faz, resolve para mim. Mas cada vez que você fala algo a respeito disso, você está se colocando diante de Deus e impedindo Deus agir. Então não fale mais esse assunto. Não fale. Se você já se esforçou, se você já batalhou, se você já tentou o teu máximo para resolver essa questão e não conseguiu, é sinal que é hora de você se calar. Deixe Deus agir. Apenas ore e deixe Deus agir. E até quando você orar, não ore mais pedindo. Se você já orou pedindo, se você já fez campanha pedindo, nem pedindo peça mais. Comece a agradecer. Diga: Deus, quero te agradecer, porque o Senhor está tomando conta dessa situação e o Senhor fará o melhor. Coloca na mão de Deus de verdade e não interfira mais. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Fique em silêncio um pouco nesse tema, nesse assunto, nessa situação da tua vida. Recue, dê uns passos atrás e recue um pouco. Não tente você mudar a vida daquela pessoa. Não tente querer torcer ela para entender o que você pensa, para enxergar a realidade. Pastor, como eu gostaria de pegar a pessoa e abrir os olhos dela para enxergar a realidade. Você não vai conseguir fazer isso. Somente Deus tem esse poder. Somente Deus tem esse poder. Então não faça mais isso. Dê um passo atrás. Não tente lutar com armas que não darão efeito nenhum. Sabe qual a arma mais poderosa que o crente tem? É a oração. A oração é a arma mais poderosa. Não são as tuas palavras, não são o teu ataque, não é a tua retaliação. É a oração. Dobre o teu joelho e ora. E confie em Deus. A partir do momento que você pedir para Deus, já não peça mais. Apenas comece a agradecer. Diga: Deus, toma conta. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está fazendo o melhor. E você vai ver que Deus vai agir. Que Deus vai manifestar. Que Deus vai tomar conta da situação e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. É fácil, mas às vezes não é. Às vezes requer de nós uma disciplina muito grande. Uma disciplina de lutar com nós mesmos. Porque nós temos uma tendência muito grande de agir. De querer fazer alguma coisa. Então é uma disciplina muito grande de controlar o nosso eu. Não deixar entrar em incredulidade. Não deixar o nosso eu falar mais alto. E dominar a situação. Dominar, diga: não, eu vou dominar. Eu quero ter controle nessa situação. Eu sou capaz de controlar. Eu sou capaz de controlar. Irmão, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Não é qualquer coisa, é tudo. Você é capaz.
Talvez já disseram para você, e você mesmo já disse para você mesmo, que você não seria capaz em alguma situação. Eu quero corrigir isso na tua mente nesta noite, e quero te dizer que você é capaz. Você pode. Você pode. Se você determinar hoje, aqui nesta noite, diante de Deus, em oração, e você pedir para o Senhor te ajudar, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele tem um prazer em nos ajudar. Ele tem um prazer em nos ajudar. Ele tem prazer de estar conosco. Se você fizer isso, Deus vai te dar graça. E você vai conseguir. Não importa o que seja. Pode ser na área familiar, de relacionamento. De repente você está vivendo um momento muito conturbado no teu relacionamento. Você já até pensou em largar tudo de mão. Você pensou dizer assim, não, vou mudar minha vida, chega de conviver com essa pessoa é muito difícil, cansei de mudar ela. Que bom que você cansou, irmão. Que bom que você cansou de mudar essa pessoa. Que você cansou, então agora Deus quer que você descanse. Deixe Ele fazer. Apenas ore. Apenas ore. Ore e coloque na mão de Deus e não insista mais. Não diga mais nada nessa pessoa. Apenas ore por ela. E você vai ver o que Deus vai fazer. Como Deus vai agir poderosamente. Amém? Se coloque de pé, para que eu possa orar por você nesta noite. Ministrar sobre a tua vida a graça e o poder de Deus. Pegue na mão o folheto da campanha da família. Proteger a nossa família, irmãos, é uma tarefa muito árdua. Mas é necessário. É necessário. Fazer uma proclamação e declarar de forma solene que nós estamos fazendo de tudo, assumindo qualquer batalha para proteger o nosso casamento, para proteger a nossa família. Talvez você está querendo desistir desse relacionamento, você está querendo saltar fora desse casamento. Quero te dizer em nome de Jesus, que você não faça isso. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Coloca na mão de Deus, começa a descansar. Se você já cansou, está na hora de você descansar. Quem sabe você está cansado também de corrigir teus filhos, de livrá-los da mão do inimigo, de livrá-los do erro, do pecado. Descanse em Deus. Deixe Deus trabalhar um pouquinho por você. Aleluia. Vai declarando, vai fazendo a tua declaração. Vai fazendo a tua proclamação nesta noite, declarando que você está disposto a guerrear pela tua família. Você está disposto a entrar na batalha para adquirir a tua bênção e a tua vitória, que você não vai desistir. Nós oramos, ó Pai, nesta noite, e neste ato declaratório nós proclamamos, ó Pai, que estamos entrando nesta batalha para vencer, porque temos a certeza que o Senhor está conosco. Essa batalha já não é mais nossa, essa batalha é do Senhor. A tua palavra me ensina, Pai, que a batalha, que a guerra, que a luta pertence ao Senhor. E eu confio nisso, Pai, por isso eu agradeço. Eu agradeço pela vitória que o Senhor já está preparando para esta igreja. A vitória que o Senhor já está preparando para este povo. A vitória que o Senhor já está preparando, Senhor, para essas famílias. Eu quero fazer uma declaração, Pai. A declaração da vitória na área da saúde. A declaração da vitória na área das finanças. A declaração da vitória na área do emprego. A declaração da vitória na área emocional. A declaração da vitória na área espiritual. A declaração da vitória na área ministerial. O Senhor está entregando em nossas mãos esta vitória, esta conquista e esta realização, assim como fez Davi, assim como fez o povo de Israel, ó Deus, na volta do muro de Jericó. Nós estamos declarando nesta noite em nome de Jesus, e ao orar por essas vidas, eu quero declarar a vitória e a bênção na vida de cada uma delas. Que essa semana será uma semana de surpresas boas, será uma semana de vitória, de conquistas e realizações, e que muita coisa irá mudar na vida deles, no poder do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Levante a mão direita assim para o alto e faz uma declaração junto comigo. Proclame algo dizendo assim: em nome de Jesus, eu declaro que esta luta
já não é mais minha, Já não é mais ela minha. pertence Ela ao pertence Senhor. ao Senhor. É Ele que vai É Ele que pleitear em meu favor. meu favor. Ele trabalha Ele trabalha e eu descanso, e eu descanso, confiando confiando na sua providência, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplaude Jesus porque Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor nesta noite. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que a tua semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. Não se intimide diante dos desafios que o mundo pode propor para você. Quando o desafio chegar, lembre que Deus está contigo. Deus está contigo e vai te dar condição para isso. Eu estudava um pouquinho alguns textos lá do Velho Testamento. Estudava um pouquinho sobre algumas mulheres da Bíblia que não podiam ter filhos. A principal delas que eu estudei foi a respeito de Sara. Sara não podia ter filhos. E ela engravidou com 90 anos de idade. Por que Deus não abençoou para ela engravidar com 40, com 50? Que já seria um fato extraordinário. Deus deixou chegar ao extremo. Ela com 90 e Abraão com 99, onde não existia mais nenhuma possibilidade humana dela engravidar. Por quê? Porque quando se esgotam todas as possibilidades humanas e Deus faz, todo mundo olha e diz: só Deus pode ter feito isso. E é isso que importa em nossa vida. Que tudo que aconteça em nós ou através de nós seja para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Está demorando para chegar a tua bênção, a tua vitória? Você acha que está demorando para chegar? Você gostaria que já tivesse chegado? Você gostaria que Deus já tivesse feito? Quem sabe se tivesse acontecido antes, as pessoas bateriam nas tuas costas e diziam: parabéns, você é um cara de sucesso. Parabéns, você é um guerreiro, né? Mas como está demorando, as pessoas também estão observando as tuas fraquezas. E quando a vitória chegar, elas vão dizer assim: olha, você nem foi tão forte, mas foi Deus que fez isso na tua vida. Amém? Foi Deus. Deus vai fazer, irmãos, eu tenho certeza disso. Deus vai fazer, porque Deus te ama. E Ele vai fazer, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória. Não desista, fique firme, proclame essa vitória na tua vida e tome posse dela, porque ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Levante a mão direita para o alto. Que o grande amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça em nome de Jesus. A todos uma boa noite, uma boa semana, vá em paz, que Deus continue te abençoando.